Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se esta leitura tocou o seu coração hoje, não guarde essa graça apenas para você. Ao comentar ou compartilhar este conteúdo, o algoritmo entende que esta mensagem é importante e a entrega para mais pessoas que podem estar precisando de uma palavra de esperança agora. Vamos juntos levar o Evangelho a mais lares. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, existe uma tensão profunda no coração da fé cristã que tem desafiado os seguidores de Jesus desde os primeiros dias da Igreja. É a tensão entre tradição e transformação, entre o conforto do conhecido e o chamado radical ao novo. As leituras de hoje nos mergulham diretamente nesta tensão, convidando-nos a refletir sobre o que realmente significa pertencer a Cristo e dar frutos em seu reino. A cena descrita no livro de Atos é dramática e carregada de emoção. A jovem igreja está crescendo de maneira explosiva, mas com esse crescimento vêm desafios que ninguém antecipou. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia com uma mensagem que provocou um terremoto espiritual. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Que declaração! Estes homens, profundamente enraizados na tradição judaica, não conseguiam conceber uma fé separada das práticas que haviam definido o povo de Deus por gerações. Para eles, tornar-se cristão significava primeiro tornar-se judeu. A circuncisão, as leis dietéticas, as observâncias do sábado, tudo isso era parte integrante do que significava pertencer a Deus. Paulo e Barnabé, no entanto, tinham uma visão radicalmente diferente. Eles haviam testemunhado algo extraordinário em suas viagens missionárias. Haviam visto gentios, pessoas que não conheciam nada da lei de Moisés, receberem o Espírito Santo com o mesmo poder e autenticidade que os crentes judeus. Haviam visto vidas transformadas,
corações renovados, comunidades estabelecidas, tudo sem a circuncisão ou a observância da lei. O texto nos diz que houve discussão e debate considerável. Não foi uma conversa educada e polida. Foi um confronto apaixonado entre visões de mundo diferentes, entre interpretações divergentes do que Deus estava fazendo no mundo. Esta não foi a última vez que a igreja enfrentaria tal tensão, nem será a última. Ao longo da história, o povo de Deus tem lutado com a questão de como permanecer fiel à tradição enquanto se abre para o novo movimento do Espírito. Como honramos o que nos foi entregue pelos que vieram antes de nós, enquanto permanecemos sensíveis ao que Deus está fazendo agora? É fascinante que, no meio desta controvérsia profunda, a solução escolhida não foi um debate teológico mais acalorado ou uma divisão amarga. Em vez disso, decidiram ir a Jerusalém, reunir os apóstolos e anciãos e buscar juntos a sabedoria de Deus. Que exemplo poderoso para nós! Quando enfrentamos desacordos e tensões em nossa própria vida eclesial, nosso primeiro movimento deve ser em direção ao diálogo, à comunidade, à busca coletiva da vontade de Deus. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Esta disputa sobre a circuncisão era, em sua essência, uma questão sobre a fonte de nossa salvação. É através da observância de práticas externas que somos salvos? É através de nossa adesão a regras e regulamentos? Ou é através de algo completamente diferente? É precisamente esta questão que Jesus aborda em nossa leitura do Evangelho, embora de uma maneira completamente diferente. Eu sou a videira verdadeira, Jesus declara, e meu pai é o agricultor. Com esta metáfora simples, mas profunda, Jesus está redefinindo completamente o que significa pertencer ao povo de Deus. Não é sobre circuncisão ou incircuncisão. Não é sobre seguir uma lista de regras ou aderir a práticas específicas. É sobre uma conexão viva, orgânica e íntima com Jesus Cristo. É sobre permanecer nele como o ramo permanece na videira. Pensem na relação entre uma videira e seus ramos. O ramo não precisa se esforçar para produzir frutos, não precisa seguir instruções complicadas ou cumprir requisitos rigorosos. Tudo o que o ramo precisa fazer é permanecer conectado à videira. Quando essa conexão está intacta, quando a seiva vital flui da videira para o ramo, o fruto acontece naturalmente, inevitavelmente. Esta é uma imagem revolucionária da vida cristã. Não é sobre fazer mais, mas sobre permanecer mais profundamente. Não é sobre cumprir obrigações externas, mas sobre cultivar uma união interior com Cristo. E desta união, desta permanência, flui tudo o mais: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos do Espírito não são conquistas que alcançamos através do esforço próprio, mas manifestações naturais de uma vida conectada a Cristo. Mas Jesus também fala sobre a poda. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o poda, para que dê mais fruto ainda. Esta imagem pode parecer severa, até brutal, mas qualquer jardineiro experiente entende a necessidade da poda. A poda não é punição, é purificação, refinamento. É o Pai Celestial, o agricultor divino, removendo de nossas vidas aquilo que impede nosso crescimento, cortando o que nos distrai ou drena nossa energia espiritual. E sim, a poda pode ser dolorosa. Pode envolver a perda de coisas que considerávamos importantes, a remoção de padrões de comportamento aos quais nos apegamos, o despojamento de ilusões confortáveis sobre nós mesmos. Mas o propósito da poda nunca é destruir, é sempre capacitar maior frutificação. E a promessa é clara: aqueles que permanecem em Cristo, mesmo através do processo doloroso da poda, darão muito fruto. Há uma tensão criativa aqui, meus queridos irmãos e irmãs, entre a graça radical da permanência e a disciplina exigente da poda. Assim como houve tensão em Atos entre tradição e novidade, há tensão no Evangelho entre descansar em Cristo e ser transformado por Ele. E talvez seja precisamente nesta tensão que encontramos a vitalidade da fé cristã.
Não é uma fé estática, congelada em práticas antigas. Nem é uma fé sem raízes que muda com cada vento de doutrina. É uma fé dinâmica, enraizada em Cristo, a videira verdadeira, mas sempre crescendo, sempre sendo podada e refinada, sempre produzindo novos frutos. Voltando à disputa em Atos, podemos agora ver com mais clareza o que estava realmente em jogo. Aqueles que insistiam na circuncisão estavam, sem perceber, colocando a confiança em práticas externas, em vez de na união vital com Cristo. Estavam fazendo do cristianismo uma questão de conformidade a regras, em vez de uma questão de permanência em amor. Paulo e Barnabé, por outro lado, haviam entendido a mensagem da videira e dos ramos. Haviam visto que o que importa não é a circuncisão ou incircuncisão, mas a fé que opera através do amor, como Paulo escreveria mais tarde aos Gálatas. Haviam testemunhado que quando gentios permaneciam em Cristo, o fruto era tão abundante quanto qualquer produzido por crentes judeus. Então, o que isso significa para nós hoje? Como estas leituras antigas falam às nossas vidas contemporâneas? Primeiro, somos chamados a examinar nossas próprias circuncisões, aquelas práticas externas, tradições ou regras que talvez tenhamos elevado a uma importância que não merecem. Não me entendam mal, tradições e práticas espirituais têm seu lugar, mas quando começam a substituir a conexão vital com Cristo, quando se tornam fins em si mesmas em vez de meios para a união com Deus, perderam seu propósito. Quantas vezes nos pegamos cumprindo rituais religiosos, sem o coração realmente engajado? Quantas vezes julgamos a nós mesmos ou aos outros com base em conformidade externa, em vez de fruto espiritual interno? Quantas vezes confundimos ser religioso com permanecer em Cristo? Segundo, somos desafiados a avaliar nossa frutificação. Jesus é muito claro: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. A frutificação não é opcional para o ramo que permanece na videira, é inevitável. Então, se não estamos vendo fruto em nossas vidas, amor crescente, alegria profunda, paz que excede compreensão, paciência em provações, bondade para com todos, talvez a questão não seja que precisamos nos esforçar mais, mas que precisamos permanecer mais profundamente. Terceiro, precisamos estar abertos ao processo de poda. Deus, o agricultor divino, conhece exatamente o que precisa ser cortado de nossas vidas para que possamos florescer. Às vezes, Ele remove bênçãos que se tornaram distrações. Às vezes, Ele permite provações que queimam o supérfluo e revelam o essencial. Às vezes, Ele nos chama a abandonar padrões de pensamento ou comportamento que, embora confortáveis, impedem nosso crescimento. A poda nunca é agradável, mas é sempre produtiva quando nos submetemos a ela com confiança no amor e sabedoria do Pai. Quarto, somos chamados ao diálogo e à comunidade, especialmente quando enfrentamos desacordos. O exemplo dos primeiros cristãos em Atos é instrutivo. Em vez de se dividirem em facções amargas, reuniram-se para buscar juntos a vontade de Deus. Em nossa época de polarização crescente, tanto na sociedade quanto na igreja, que exemplo poderoso! Finalmente, e talvez mais importante, somos convidados a permanecer. Permanecei em mim. Jesus repete várias vezes. Esta é a chave para tudo. Não complicar demais, não adicionar camadas de requisitos humanos, mas simplesmente permanecer em Cristo. Como fazemos isso? Através da oração, não apenas como uma lista de pedidos, mas como uma conversa íntima com aquele que nos ama. Através da palavra de Deus, não apenas como informação a ser consumida, mas como alimento para a alma. Através da Eucaristia, onde nos unimos a Cristo de uma maneira profunda e misteriosa. Através da comunidade, onde encontramos Cristo no rosto de nossos irmãos e irmãs. Através do serviço, onde nossas mãos se tornam as mãos de Cristo no mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, há liberdade nesta mensagem. Liberdade da escravidão a regras externas e expectativas humanas. Mas há também responsabilidade.
a responsabilidade de cultivar ativamente nossa conexão com Cristo, de permanecer nele através de todas as estações da vida. Que possamos aprender com nossos irmãos e irmãs em Atos a valorizar a unidade acima de nossas preferências pessoais, a buscar a sabedoria coletiva em vez de insistir em nossa própria compreensão. Que possamos aprender com Jesus a focar não no que é externo e superficial, mas no que é interno e transformador, nossa união vital com Ele. Que possamos ser ramos frutíferos, não através de nosso próprio esforço, mas através de nossa permanência na videira verdadeira. Que possamos submeter-nos alegremente à poda do Pai, confiando que Ele sabe exatamente o que precisa ser removido para que possamos florescer. E que possamos dar muito fruto, fruto que permanece para a glória de Deus Pai. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a videira verdadeira, flua através de cada um de nós, nutrindo-nos, transformando-nos e nos capacitando a produzir uma colheita abundante de amor, alegria e paz. Que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, nos una em amor e nos capacite a ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. E que Deus Pai, o agricultor sábio e amoroso, continue sua obra de poda e refinamento em nossas vidas, sempre com o objetivo de maior frutificação para seu reino. Amém. Deixe aqui nos comentários o seu amém ou o seu pedido de oração. Nossa comunidade é um espaço de intercessão e, ao interagir com o vídeo, você ajuda o canal a crescer para que possamos continuar nossa jornada diária pela palavra. Que Deus abençoe sua generosidade em nos ajudar a espalhar a luz de Cristo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.